Olá, amigos do Diga Interior, muito bom dia, amanhã de sábado, e o nosso programa agora está de cara nova, nome novo, é o Pod Doutor com o Dr. Tedeschi no novo formato podcast. E nessa reestreia, nessa reabertura do programa Pod Doutor agora, eu tenho um convidado fantástico, uma figura pública, que é o Dr. Marcos Leles, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Muito bom dia, doutor, como vai? Tudo bem? Bom dia para todos. Meu agradecimento a você, doutor Tedeschi, pela oportunidade de sair da nossa trincheira ministerial, se assim posso me expressar, e colocar a minha posição, o meu trabalho, enfim, a minha disposição de servir a sociedade. É exatamente por isso, doutor, que eu convidei, porque as pessoas, de um modo geral, ouvem muito falar, o promotor de justiça, o advogado tem mais contato, mas o promotor é aquela figura que tem ali uma função específica, que as pessoas são um pouco curiosas para saber o que faz o promotor de justiça e o que o senhor tem a dizer como a importância da função de um promotor de justiça para a sociedade. Na verdade, o nosso Ministério Público brasileiro, ele mudou bastante com a Constituição de 88. Ele é uma função essencial à democracia, ele busca, na verdade, um trabalho intenso em prol da ordem jurídica do bem comum. E tem várias facetas, né? Várias frentes de trabalho. No meu caso específico, eu tenho um compromisso de trabalhar contra o crime. Quer dizer que o senhor é um promotor de justiça que atua na área criminal. Especialização principal no Tribunal do Júri. E o Tribunal do Júri é aquilo que mais desperta no estudante de direito e na sociedade, porque o Tribunal do Júri há realmente ali um exercício tanto da acusação por parte da defesa de se expressar, de comunicar, e as pessoas podem assistir. E isso é um grande diferencial, né, doutor? Eu sempre digo aos jurados, né, que é uma função bastante complexa, mas nós temos na Constituição, no primeiro artigo lá, que todo poder emana do povo. Em seu nome é exercido. Trata-se da soberania popular. E um pleno exercício da soberania é o Tribunal do Júri. É sempre bom dizer à população que esse tribunal, ele é especializado, ele tem uma competência constitucional, que ele julga os denominados crimes dolosos contra a vida, que são o homicídio consumado e intentado, o infanticídio, o feminicídio, que faz parte do homicídio qualificado, e o aborto, né? Que são crimes dolosos contra a vida. Somente esses crimes que são julgados pelo Tribunal do Júri. Exatamente. Eventualmente, aí tem que entrar um pouco na parte técnica do direito, quando nós temos uma ligação de um crime doloso contra a vida com outro comum, há uma atração para o Tribunal do Júri. Então nós podemos ter um homicídio mais estelionato, um homicídio mais falsidade ideológica, enfim. Tá certo. Agora, o bem maior que o direito protege é a vida, doutor? Seria esse, assim, que o direito Eu penal... me recordo aqui de uma definição do professor Nelson Hungria, que é um dos autores do nosso Código Penal de 1940, que ele fala que o crime de homicídio é um crime por excelência, né? Um crime que protege o maior bem. Eu tenho, nos meus trabalhos no Tribunal do Júri, feita essa abordagem. Os advogados falam que o maior bem que nós temos é a liberdade. Eu não acredito. O maior bem que nós temos é a vida. E ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Quer dizer, há dois entendimentos. Uns acham que o bem maior é a liberdade e outros acham que o bem maior é a vida. Seria isso que você está dizendo? Eu creio que sim. Até faltou, quando nós falávamos da competência do Tribunal do Júri, um problema muito sério, que pouca gente fala, né? É a respeito do suicídio. O artigo 122 do Código Penal, ele fala em instigar, induzir e auxiliar alguém ao suicídio. E nós tivemos uma mudança recente no Código Penal, quando dos denominados jogos da internet, que estimula o jovenzinho, o adolescente a cometer o suicídio. E é um crime também que o Tribunal do Júri tem como competência de julgar. Ah, isso é legal. Isso eu não sabia, doutor.
Essa novidade, isso para mim é uma novidade. É interessante porque... Porque induzir alguém ao suicídio, quem induziu vai responder e vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Eu já estou trabalhando no Tribunal do Júri há 35 anos. 35 anos de Tribunal do Júri? E... Há quantos anos a promotoria, doutor? 36, vou completar em dezembro desse ano, quer dizer, 2022. Entrou promotor de justiça? Eu tive essa felicidade de, como promotor substituto naquela época, em 87, eu entrei em 86, na verdade. Em 87 eu fui escalado para trabalhar no 4º Tribunal do Júri de São Paulo, na Penha. E ali comecei toda a minha trajetória. Agora, diz uma coisa, doutor, uma questão que eu gostaria de perguntar. Se o bem maior é a vida, que o direito tem para proteger, que seria protegida pelo direito, transferir essa responsabilidade do julgamento para jurados e não o juiz, que tem lá toda uma técnica para poder fazer um julgamento como nos outros crimes, não seria transferir para a sociedade a responsabilidade de julgar o bem maior, que é o homicídio contra a vida, e abrir mão o especialista, aquele togado, o juiz que sabe apurar os fatos com mais dentro da legislação, que não é leigo? Porque o jurado são pessoas da sociedade que vão julgar. É interessante esse assunto, doutor, principalmente na Constituição de 88, muita gente ligada a operadores do direito pretendiam extinguir o Tribunal do Júri. Eu não penso assim, porque o homicídio, que é o crime por excelência, ele tem situações psicológicas, situações familiares, emocionais, que somente o homem comum é capaz de entender o fato. É claro que nós temos que ter um trabalho de qualidade, tanto por parte do promotor, que não só deve expor ao jurado a parte jurídica, a parte específica, como também o advogado. É interessante lembrar que o Tribunal do Júri tem um procedimento especializado. Nós falamos que ele é um procedimento escalonado. Uma primeira fase, essa sim, é feita pelo juiz togado, juiz de carreira, onde nós vamos apurar os fatos. E a segunda fase, no plenário do júri, é feito o julgamento pelo jurado. Portanto, tem circunstância da vida. Ora, se nós estamos falando em crime doloso contra a vida, quem entende mais a vida? Não é o técnico, é aquele que vive na sociedade. O senhor é o defensor do Tribunal do Júri. Sim, eu até tenho dito que, no meu entender, nós deveríamos aumentar a competência do Tribunal do Júri. Imagine os senhores que estão me vendo agora na televisão, a possibilidade de um jurado, de um cidadão, julgar um crime de corrupção de um homem público, de um prefeito, de um vereador. É realmente magnífico essa possibilidade, né? E eu sou apaixonado. Que na sua visão deveria não só os crimes dolosos contra a vida, mas ainda ampliar o leque de crimes. Nós estamos comemorando 200 anos de Tribunal do Júri no Brasil. E lá na Constituição do Império, a competência do Tribunal do Júri era para julgar os crimes contra a economia popular. E com o tempo nós chegamos a julgar os crimes dolosos contra a vida. Essa competência é mínima, nada impede que o legislador infraconstitucional aumente o rol da competência para o Tribunal do Júri. Puxa vida, quer dizer, vai um pouco diferente daquilo que eu imaginava. Eu imaginava que deveria até, assim, transferir para o julgamento, para um juiz, esse crime contra a vida. O senhor já acha ao contrário? Não, eu acho que a parte, como a lei prevê, a parte da enquadramento penal, da aplicação da pena, esse sim é do juiz. Mas julgar o fato, a circunstância do ocorrido, somente o jurado que tem maior capacidade. Eu fui aluno, doutor, o senhor vai se lembrar dele, do doutor Paulo Norberto, seu colega. É um excelente promotor. E ele era apaixonado pelo júri também, tal como eu estou vendo aí no doutor aí a paixão pelo júri, né? É uma coisa que o doutor vibra com isso, né, doutor? Sim. Nós tivemos recentemente um aperfeiçoamento do Tribunal do Júri. Uma das fontes maiores de nulidade são os quesitos. Para quem não sabe o que é quesito, são um questionário que o juiz apresenta ao jurado. No passado, nós tínhamos, por exemplo, quando nós falávamos em legítima defesa. Entende-se legítima defesa quem?
repele injusta agressão atual ou iminente usando moderadamente dos meios necessários. Então nós tínhamos que perguntar ao jurado, o réu repeliu uma agressão? Ela era atual? Era iminente? Você explicar que é iminente é difícil, né, para o leigo. Ele usou os meios necessários? Ele usou moderadamente dos meios necessários? Ele excedeu culposamente? Olha que coisa. Então, havia muita dificuldade por um entendimento do leigo. Então, nós tivemos uma pequena alteração que aperfeiçoou. O jurado absolve o réu. Então, ele pode absolver por qualquer motivo, até extrapenal. E é o que eu tenho me pautado dentro da exposição para os jurados, que nós não é o local para termos dó. Né? Ah, eu tenho dó, tadinho, é jovem, vai ficar 30, 40 anos. Isso não é verdade. Hoje a imprensa noticia aquela moça que matou o marido, que era Matsunaga, né? Ela matou, esquartejou. Sim, eu me lembro. Já foi para a rua, né? É uma coisa que me incomoda bastante, que o Brasil tem essa possibilidade da progressão de pena, não é? Isso, de certa forma, objetivamente, ele cumpre um X de pena e ele já pode ser beneficiado com direito à condicional. Aí traz aí uma sensação de impunidade. Né? Exatamente. E só para lembrar, a gente está chegando perto do comercial. Eu já tive o prazer de fazer o júri com o doutor, como advogado e o doutor como promotor. Inclusive foi meu júri de estreia, viu, doutor? O senhor foi o promotor de justiça que eu enfrentei pela primeira vez. Como eu já disse... E eu não sou especialista em júri, sabe, doutor? Eu não sou especialista. Mas fala bem, né, doutor? Apenas para destacar que a gente já teve um embate, e foi um embate muito bacana. E a gente vai chamar um intervalo, doutor. A gente volta rapidinho. Você que está em casa nos assistindo, nós vamos para um intervalo rápido e nós voltamos já. Um minuto só. A melhor parte do seu dia está aqui no SBT. Carlos Hernandes e Demorou vem com muito bom humor, bem na hora. Fantástico, maravilhoso. Em seguida, fique bem informado. O que é notícia você vê primeiro aqui. SBT Interior, primeira edição. Então nem muda de canal, eu tô aqui te esperando. Os assuntos do momento com a Mira Filizola no sofá mais famoso do interior. SBT e você. É isso aí, meu amigo. Logo após, rola aquele bate-bola com um time de peso. SBT Esporte. Em seguida, vem a faixa Tela 2. Conteúdos exclusivos da plataforma digital do SBT. Tela 2. No início da noite, os principais fatos do dia você vê no SBT Interior, segunda edição. Toda hora, você tem um bom motivo para ficar ligado aqui no SBT. Informação e diversão na medida certa. Estamos de volta no Pode Doutor e o nosso convidado é o doutor Marcos Leles, promotor de justiça do Tribunal do Júri aqui de São José do Rio Preto, do Ministério Público de São Paulo. Doutor, nós já sabemos que o doutor tem 35 anos de promotor, mas antes disso, fala um pouquinho da sua formação, da sua faculdade, onde começou a sua carreira para servir a sociedade? A minha história é um pouco longa. É longa, tem doutor. que ter um pouco de paciência. Que bom, né? Porque no ano de 1976, com 18 anos, eu ingressei no Exército. E fui fazer um curso que me permitiu, eu já terceiro colegial, eu fui fazer o curso de preparação de oficiais da reserva do Exército. E me formei na arma de infantaria, fui declarado aspirante oficial, né? Isso foi aonde, doutor? Lá em São Paulo, em no São CPUR. Paulo. De lá, eu sou filho de militar. Meu pai era major da Polícia Militar de São Paulo. E a minha passagem no Exército despertou esse meu patriotismo, né? Essa luta pela sociedade. Em seguida, ingressei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Me formei em aspirante em 79. Fui trabalhar em Osasco, combatendo o crime no tático móvel. Em seguida, fui promovido a segundo tenente, vim para a Polícia Rodoviária
aqui de Catanduva, fiquei 2 anos em Catanduva e em Rio Preto. Mas em qual patente que era? Segundo tenente. Segundo tenente. Depois eu fui promovido a primeiro tenente, vim para Rio Preto, na Polícia Rodoviária, depois fui para o 17º Batalhão de Interior, subcomandante de uma companhia de tático móvel. Naquela oportunidade eu me casei e fui fazer direito. Eu sou oriundo da antiga FADIR. Só para um minuto só, quer dizer que o senhor já entrou dentro de um camburão, já pilotou lá um camburão, ou acompanhou um camburão para poder combater a criminalidade ali na... Nós já tivemos várias ocorrências, eu não gosto de falar muito disso, trocamos tiro com marginais, prendemos marginais em flagrante delito, né? E eu tenho um carinho imenso pela Polícia Militar, principalmente pela tropa, pelos soldados, sargentos, cabos. E Bacana, um pessoal que eu amo de paixão, né? A Polícia Militar é super importante para a nossa sociedade. Sem dúvida. Fiz direito aqui em Rio Preto, isso é importante, né? Quando eu digo isso lá no Tribunal do Júri para os alunos que me assistem, porque depende só da gente. Eu sempre falo, tem 3 requisitos para ser promotor. Primeiro, estudar. Segundo, estudar. Terceiro, estudar. Tá certo. E assim eu tive a oportunidade também de participar da formação do jovem acadêmico. Fui professor 2 anos de constitucional e 8 anos de processo penal na Faculdade de Rio Preto, na UNORP. E tenho hoje colegas promotores, juízes, delegados, que foram meus alunos, advogados. Isso é uma bênção, né? Sim. Pra gente. Não, e eu acho interessante o que o doutor falou, porque às vezes o pai fala assim, mas vai passar, não, tem que fazer tal faculdade e tal. Quer dizer, a faculdade sendo... Quem faz a faculdade é o aluno, né? Concordo, os livros são os mesmos. Mas o que me surpreendeu foi essa parte que eu não sabia. Eu acho que pouca gente sabia disso. Quando vê o doutor lá fazendo no tribunal do júri, né? Fazendo uma acusação, uma defesa, ou às vezes, né? Enfim, o que eu não sabia é que o doutor participava e foi um policial militar atuante no combate ao crime dia a campo. Sim, enfrentar bandido. Fiz vários horários, trabalhava 19, chamado 12 para 24, Quanto 12 para tempo esse período da Polícia Militar? Eu fiquei quase 10 anos na E aí foi policial rodoviário aqui? No período antes de ser do Tático Móvel, eu comandei um pelotão em Catanduva e depois em Rio Preto. Porque é a mesma polícia, né, doutor? É a Polícia Militar, estadual, rodoviária, é uma especialização. Fiz cursos, né, para ser tenente da Polícia Rodoviária, curso de trânsito. Quer dizer, é o mesmo concurso público? É a mesma coisa. Por exemplo, tem pouca gente que sabe, o oficial do bombeiro formou-se junto comigo também. Depois que você faz uma especialização. Posso fazer mais uma perguntinha? Claro. Advogou, doutor? Nunca. Nunca advogou? Não, porque eu, como oficial da Polícia Militar, eu era impedido de advogar. Certo. E aí, a experiência que o senhor tem foi do direito, na promotoria. Eu não sei se o senhor sabe, na Polícia Militar eu participei também como oficial encarregado de IPMs, de inquéritos policiais militares, né, da apuração do fato. Também. Entendi. Que bacana, doutor, parabéns. E atualmente, doutor, tá atuando, tá licenciado, como é que tá a situação? Então, eu decidi, porque como promotor, como oficial da Polícia Militar, como promotor, eu decidi auxiliar o nosso país, né, como patriota. Eu que conheço leis, sei de toda o ambiente da Câmara Federal, eu decidi me candidatar a deputado federal. Então o senhor é pré-candidato? Sou pré-candidato pelo Partido Avante, estou licenciado do Ministério Público. Porque parece que a lei exige, né, um período. Eu saí a minha descompatibilização no dia 2 de abril, 6 meses antes, a lei eleitoral, lei que eu conheço bastante, que eu sou promotor e tive atuações desde 88 como promotor eleitoral, vários processos eleitorais eu participei, tanto para eleição de governador, de prefeito, de vereador, eu trabalhei já. Então eu decidi, poderia, é claro, com 45 anos de serviço público, me aposentar. Certo. Viajar com a família, já sou avô, 6 netos. Falei, 6 netos. Falei, eu vou trabalhar para o Brasil. Então, Quantos filhos? Tenho 3 filhos, um advogado, um médico e uma dona de casa. Que legal, doutor. Parabéns. Eu decidi sair a candidato, o partido me acolheu
E eu não tenho essa pretensão de ir. E também é importante dizer isso, com todo carinho eu falo, doutor. Eu quero preencher um hiato, um vazio que a nossa região de São Rio Preto tem. Eu quero ser o representante de Rio Preto no Congresso Nacional. Isso é tão importante que o senhor está dizendo. Eu fiz uma matéria no outro programa, que dizia exatamente sobre isso. As redes sociais, de uma certa forma, tomaram conta da intenção de votos das pessoas. Então, muita gente muito riopretense, votou em candidato que não era daqui. Por conta de uma rede social, o cara vai lá, apresenta, enfim. E Rio Preto perdeu muito a sua representatividade. Acho que não só Rio Preto, a região, acho que de um modo geral. Porque nós estamos falando aqui no programa, o SBT Interior vai para 202 cidades. Então nós estamos, o pessoal de Araçatuba, Prudente, Birigui, Penápolis, Catanduva, Olímpia, enfim, toda essa região, 202 cidades, que também devem ter sofrido com isso, com esses candidatos que aparecem na mídia que não representam a sua região. E isso eu acho importante, eu acho importante que o eleitor observe isso. Tipo assim, esse candidato, qual é a vida dele, qual é o histórico dele? E ele representa a minha região, ele vai ser um deputado atuante na minha região. E mais uma perguntinha a fazer. Nessa que o doutor se licenciou do Ministério Público para servir na política, seria para qual pré-candidatura, doutor? Para que cargo político? Eu sou pré-candidato a deputado federal. Ah, deputado federal. Principalmente porque a minha área de atuação, eu lido com leis federais. E alguma vez o senhor já foi candidato? Não. Pré-candidato? Em toda a sua vida, a primeira vez, por quanto eu entendo, pela experiência que já tive na área acadêmica, na Polícia Militar, no Exército e agora no Ministério Público, eu tenho condições, estou preparado para mudar leis, para trazer um aperfeiçoamento nas nossas leis penais, enfim. Como eu disse para o senhor, o meu filho é médico e trabalha na Santa Casa de Rio Preto. Eu tenho uma preocupação muito grande com a saúde pública também. Eu quero trazer recursos para esses hospitais filantrópicos e Santa Casa da nossa região. Doutor, além do Ministério Público, a gente tem o conhecimento que o doutor participa de uma entidade, de um centro espírita. Como é que é essa história? Eu gostaria de falar Sim, eu sou cristão, né? Sim. E adotei como lema de vida a doutrina espírita, né? E fundei há 32 anos uma instituição chamada Associação Beneficente Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Não só na divulgação da doutrina espírita, que é codificada por Allan Kardec, uma doutrina que é filosófica, científica, com consequências religiosas, mas também nós temos um trabalho muito sério em prol da comunidade. Mas isso é uma característica do espírita, do espiritismo, né? Essa parte esse voluntariado, de fazer o bem para as pessoas, de poder prestar uma assistência. Nós temos É isso que acontece? Exatamente. Allan Kardec... Isso é prazeroso? Falar isso para o senhor, e tem um lema no Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Não é fora dessa igreja, daquela igreja, fora da caridade, do amor. Então nós temos esse trabalho. Porque quando você ajuda o próximo, você faz não só o bem para o próximo, como também você, acho que para si mesmo, né? É uma alegria servir ao próximo, né? A gente sabe que isso é o que dá a energia para a gente viver. Por isso que é importante, eu entendo a política também como a ciência de praticar o bem comum. Então eu tenho que viver associado na política ao bem comum. Esse é o trabalho que eu tenho desenvolvido. E a grandeza desse país é magnífica, né, doutor? Esse país é lindo, não é? Eu sou apaixonado pelo Brasil. Eu também sou, e eu conheço bem o Brasil. Eu costumo dizer aqui, não é me vangloriar não, mas eu conheço, acho que não conheci apenas 5 estados até hoje. A trabalho, a passeio. Esse país é maravilhoso, é magnífico. Um povo trabalhador, uma terra fértil. E o que nós precisamos é de gente honesta, gente boa, gente com caráter, de personalidade forte, que saiba
proporcionar isso para a sociedade. Eu acho que o Brasil passa por essa necessidade. Doutor, é difícil a gente falar da gente. Falar, olha, eu sou homem, mas eu me considero um homem do bem. E tenho esse propósito realmente de servir o meu país. De forma alguma buscaria uma pretensão política para ser egoisticamente aparecer perante a sociedade. Não, meu compromisso com o trabalho também. Independente assim de que lado o doutor vai optar, mas Deus, pátria, família e liberdade se adequa bem aí, doutor? Como eu disse, né, sem falar que da direita ou esquerda, eu sou realmente patriota, sou religioso, eu luto pela família e pelo meu país. Tá certo, doutor. Olha, o nosso tempo está chegando ao final. Quero agradecer demais a sua presença, o senhor ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui participar do Pod Doutor comigo, né, doutor Tedeschi. Eu que agradeço a oportunidade de colocar o meu nome à disposição da sociedade. Tá certo. Doutor Marcos Leles, promotor de justiça. É importante dizer aí, doutor, que nós temos um site, né, marcosleles.com.br. Se alguém tiver interesse de conhecer a nossa plataforma, os nossos temas de trabalho. Muito bacana, inclusive até poder participar de alguma coisa relacionada a esse trabalho voluntariado. E trazer ideias para nós também é importante, né? Legal, então está divulgado o site aí do Dr. Marcos Leles. E dizer o seguinte, doutor, foi uma honra recebê-lo aqui. Honra minha. E espero que todo mundo, tenho certeza que todo mundo gostou e aprendemos muito com o seu conhecimento, com essa coisa que o senhor passou pra gente. Esse aí. Pod Doutor seja sucesso. E tá legal, tá bacana. Gostei do novo formato e estamos aí na reestreia e você é nosso convidado a assistir os próximos programas que vai ao ar, sábado, 7 da manhã, aqui no SBT. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço. Um abraço a todos. Obrigado você.